e de toda a comissão organizadora. Hoje ficou para eu ministrar a palestra sobre hepatites virais, as atualidades e as perspectivas para o futuro. Bom, nós temos... Só um minutinho. Bom, como histórico, nós vamos iniciar falando um pouquinho do histórico das hepatites virais. Então, há mais de 5.000 anos, já tem descritos surtos de icterícia contagiosa. Então, surtos ocorriam durante as grandes guerras, períodos de vacinação em massa e advento da insulina parenteral em clínicas de diabetes. No século XIX, nos Estados Unidos, teve um surto de icterícia epidêmica em crianças. Isso, na verdade, foi feito com um pesquisador que, em uma escola onde tinham deficientes mentais, ele tinha as crianças que tinham essa icterícia, eles coletavam amostras, tanto de suco gástrico quanto de amostra sanguínea, e colocavam em outras crianças, infundiam em outras crianças para ver como que essas crianças eles iriam evoluir. E com isso ele via a questão de tempo de incubação e como essas crianças elas manifestavam a doença. No período teve muita questão social, né, por conta desse tipo de estudo que ele fez, porém, teve também a parte científica, que foi muito agradecida na época por conta da contribuição. Na Segunda Guerra Mundial, teve um aumento da frequência de hepatite aguda, devido à vacinação maciça, principalmente questão de febre amarela e transfusão sanguínea. Naquela época, como não tinha triagem tanto da transfusão sanguínea e de vacinação, a questão de compartilhamento de agulhas e seringas, então teve um aumento muito expressivo de hepatite aguda nessa época. As considerações sobre as hepatites agudas: essa é uma doença de notificação compulsória, então ela tem que ser notificada em até 7 dias após o diagnóstico. A maioria das hepatites virais ela é autolimitada e geralmente não apresenta complicações. Elas podem ter acometimento extrahepático. Geralmente, esse acometimento ocorre devido à presença dos imunocomplexos gerados pela infecção em si. E alguns agentes podem levar à cronicidade, como os principais são os vírus B, C e o vírus Delta. E os vírus mais frequentes no nosso meio são A, B, C, principalmente aqui no nosso meio, no Brasil, né? O vírus D ele é mais de região endêmica da região amazônica, e o vírus E, apesar de ser amplamente distribuído mundialmente, aqui nós não encontramos. A hepatite A, um vírus hepatotrópico, RNA, então ele precisa do hepatócito para ele fazer a sua replicação. Depois disso, ele é excretado pela bile, e por isso tem essa questão da transmissibilidade ser fecal oral, porque ele é excretado nas fezes. É uma doença benigna e autolimitada na grande maioria dos casos, tem uma baixa mortalidade, em que menos de 1% só evolui para hepatite fulminante, necessitando de transplante hepático. E a hepatite A é uma hepatite que ela não evolui para a cronicidade. O paciente ou evolui para o quadro fulminante, ou ele tem a cura espontânea. A epidemiologia geralmente acomete mais crianças menores de 10 anos, com uma incidência maior entre 5 e 6 anos, principalmente pelas questões de higiene ainda, que estão começando a aprender, né? Tem uma maior prevalência no norte e no nordeste, sendo a principal causa por conta das questões de saneamento básico mesmo. E as vias de contágio, a gente tem fecal oral, interpessoal, principalmente por prática de sexo oral anal, água ou alimentos contaminados com o vírus. E a transmissão parenteral da hepatite A é muito rara, tem que ser, por exemplo, um doador de sangue que está em fase virêmica para ter a transmissão parenteral. Já nas manifestações clínicas, aqui eu vou falar das 3 fases, que ela pode acontecer em qualquer tipo de hepatite, A, B, C, D ou E,
na fase aguda. Então, a gente tem a fase prodrômica, que é a fase onde tem os sintomas inespecíficos, dor abdominal, mastenia, náuseas, vômitos, e depois pode ter uma fase ictérica, que ela é mais comum em adultos, que aí a gente tem uns sintomas mais colestáticos, em que tem colúria, acolia, tem a icterícia em si, e a fase de convalescença, onde está tendo uma melhora, o paciente está evoluindo para a cura da doença. Essas 3 fases, elas não podem ultrapassar o período de 6 meses, porque senão ela evoluiria para cronicidade, o que não é o caso da hepatite A. E o diagnóstico da hepatite A é feito com os anticorpos. Então, a gente tem o anti-HAV IgM, que quando ele está positivo, denota que a infecção ela está ocorrendo naquele momento. O anti-HAV IgG, que começa a positivar logo após o IgM, porém, ele denota ou infecção prévia, quando ele está sozinho positivo. Ele denota ou infecção prévia ou vacinação. E as transaminases, que num quadro de hepatite A aguda, elas podem aumentar muito, principalmente no período de incubação, onde ela começa a aumentar os seus níveis séricos, e elas vão começar a recair quando começar o início dos sintomas, a não ser que o paciente esteja evoluindo de forma desfavorável. O tratamento é feito com repouso relativo, sintomáticos, hidratação, e nós temos que lembrar sempre da questão de uso de drogas hepatotóxicas, né, nesses quadros, principalmente sintomáticos, como paracetamol, que pode aumentar essa agressão hepática, piorando o quadro clínico do paciente. E também a questão do uso de bebidas alcoólicas, que tem que cessar por pelo menos 6 meses. A prevenção é feita por medidas gerais, como é uma doença de transmissão fecal-oral, a questão de higiene, uma boa higiene das mãos, lavar bem os alimentos, a questão de sexo seguro também, fazer troca de preservativo quando vai trocar o tipo de sexo que vai ser realizado. E a vacina que a gente tem hoje disponível, né, no sistema público de saúde, que a gente faz uma dose aos 15 meses de vida. Também a vacina está disponível no sistema privado, que pode ser feita tanto em crianças como em adultos, e também está disponível no CRI, que são os centros, né, de imunobiológicos, para os pacientes portadores de coagulopatias, outras hepatopatias crônicas, pacientes que vivem com HIV, pacientes que têm qualquer tipo de uso de imunossupressor, quimioterapia, transplantados de órgãos sólidos e transplantados de medula óssea. As atualidades perspectivas da hepatite A. Então, nós tivemos um surto de hepatite A em São Paulo, no ano de 2017. Comparado com 2016, teve um aumento de mais de 10 vezes dos casos. Então, em 2016, nós tivemos 64 casos notificados, e em 2017, esse número pulou para 786 casos. Destes, 4 necessitaram de transplante, porque evoluíram para hepatite fulminante, e tivemos 2 óbitos. Desses 786 casos, 88% eram homens, e desses, 44% alegaram sexo desprotegidos e 41% eram HSH. Então, a forma de transmissão nesse surto que teve em São Paulo de hepatite A foi por conta de contato sexual desprotegido. As perspectivas. Como a hepatite A é uma doença que tem vacinas, não tem cronicidade, tem uma baixa mortalidade e complicações, hábitos simples de higiene e a questão de sexo seguro previnem a doença. Então, a questão de orientação já diminui muito a incidência e a prevalência da doença. Já no vírus da hepatite B, a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Aproximadamente 5 a 10% dos pacientes eles vão tornar portadores crônicos da doença. Desses crônicos, 20 a 25% vão evoluir para a doença hepática avançada, para cirrose, e 30 a 50% dos casos de carcinoma hepatocelular ocorrem na ausência de cirrose. Então, além de ter um número expressivo dos casos crônicos que vão evoluir para a cirrose, os pacientes podem evoluir da fase crônica, sem cirrose, diretamente para o carcinoma hepatocelular. Então, é um vírus muito oncogênico.
O período de incubação varia de 1 a 6 meses, e a transmissão principal é por via sexual, mas podemos ter também por via parenteral, que pode ser por compartilhamento de seringas, transfusão sanguínea, hoje quase não tem mais, piercings, tatuagens em locais onde não tem normas de biossegurança, e a transmissão vertical, que pode ser tanto intraútero quanto perinatal. Essa última, perinatal, ela é a mais comum. Nós temos alguns marcadores sorológicos que ajudam a gente na questão do manejo desses pacientes com hepatite B. Então, o HBsAg é o primeiro marcador sorológico que aparece, então ele é um marcador de superfície do vírus. Nós temos o anti-HBC, tanto o IgG quanto o IgM. O IgM, ele vai diferenciar a infecção aguda da infecção crônica, então, quando ele estiver positivo, nós estamos na infecção aguda. E o anti-HBC IgG, ele vai estar presente tanto na infecção aguda quanto na infecção crônica. E ele não negativa a partir do momento que você entra em contato com o vírus. O HBeAg e o anti-HBe é o que nós usamos para fazer o acompanhamento da evolução desses pacientes. E ele vai indicar se o paciente está em replicação viral ou não. O HBeAg positivo indica que o paciente está em replicação viral e o anti-HBe não está em replicação viral. Já o anti-HBs é o anticorpo que ele é produzido na presença do marcador do HBsAg, que vai avaliar a cura do doente, ou caso ele tenha sido vacinado, ele também vai positivar. Na história natural, nós temos 4 fases, que é bastante importante a gente ter uma ideia da diferença de cada uma delas, até para a gente conseguir manejar esses pacientes ambulatorialmente. Então, nós temos primeiro a fase imunotolerante, onde o paciente tem uma elevada replicação viral, mas não tem agressão hepatocelular, e geralmente ocorre nos pacientes que contraem um vírus por transmissão vertical. Então, tem uma alta transmissibilidade, porque o que acontece? Na transmissão vertical, quando o bebê adquire o vírus por meio da transmissão pela mãe, ele tem um sistema imune muito imaturo. E aí a replicação viral ocorre de forma desenfreada, então tem uma alta transmissibilidade. E ele não consegue agredir o vírus, não consegue ter ativação por conta da imaturidade. Já na fase imunorreativa, a gente tem uma menor replicação viral, vai ter uma menor carga viral, porém a atividade inflamatória vai estar moderada a grave. Nesse momento, o paciente começa a ter uma resposta imune, fazendo com que a resposta imune combata o vírus, diminuindo a replicação dele. E aí, nesse momento, vai encerrar com a soroconversão para o anti-HBe. Então, o paciente estava numa fase do HBeAg positivo, e aí ele vai soroconverter para anti-HBe por conta da replicação viral que vai acabar cessando. No estado de portador inativo, a carga viral é baixa ou até indetectável, as transaminases elas normalizam, então diminui a atividade necroinflamatória, e o anti-HBe pode positiva nesse momento, porque aí a carga viral está bem baixa. Então, indica um bom prognóstico. Então, o sistema imune ele vai estar conseguindo reprimir a replicação viral nesse momento e não está tendo atividade necroinflamatória. É como se tivesse uma estabilização da doença. Nesses casos, a gente tem que fazer um acompanhamento ambulatorial, né? Porque aí a gente vai permitir uma rápida detecção de escape viral. Então, a partir do momento que a gente acompanha o paciente a cada 3, 4 meses, com exames laboratoriais, a gente consegue ver caso o paciente volte a replicar. Na fase de reativação, ela pode surgir após o período inativo, que foi o que eu acabei de falar, e aí a atividade necroinflamatória, ela começa a ficar persistente nessa fase. No tratamento, nós temos a primeira linha, é o tenofovir, né, que é um inibidor análogo do nucleotídeo, a primeira linha de tratamento, porém nós temos a questão dos eventos adversos, como alteração da função renal, desmineralização óssea. Então, a gente tem que selecionar bem os pacientes que vão fazer esse tratamento. O entecavir é uma alternativa ao tenofovir, principalmente a questão da função renal.
E o entecavir é a primeira linha em pacientes imunossuprimidos e em uso de quimioterápicos. Nós temos também o alfa-PEG-interferona, que é um grupo de proteínas e glicoproteínas que tem atividade antiviral, antiproliferativa e imunomoduladora. Aí, quem faz o uso do alfa-PEG-interferona, se não tiver soroconversão em 48 semanas, este deve ser substituído por tenofovir ou pelo entecavir. É importante a gente frisar que nem todos os pacientes com diagnóstico de hepatite B vão ter esse tratamento, né? Tem os critérios que nós usamos, alta replicação viral, alta atividade necroinflamatória, pacientes co-infectados com HIV ou outras hepatites, pacientes cirróticos, então não são todos os pacientes que nós vamos tratar. Tem alguns pacientes que às vezes fica no estado de portador inativo, que a gente consegue ir acompanhando ambulatorialmente a cada 3, 4 meses e ver como que esse paciente vai evoluir. Na prevenção da transmissão vertical, né, a transmissão perinatal ela é a mais comum na hepatite B. Nós fazemos uma imunoprofilaxia combinada com imunoglobulina e vacina. Então, ao nascer, o bebê recebe a imunoglobulina e vacina da mãe que é portadora do vírus B. Então, ela previne hepatite B no RN que está exposto em 90%. Então, tem uma alta efetividade. E aí, as demais doses das vacinas têm que ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses. Após o término do esquema da vacinação, a gente tem que avaliar a soroconversão desses doentes, fazendo a dosagem de anti-HBS e do HBsAg 30 a 60 dias após a última dose da vacina. Atualidades perspectivas do vírus B, nós temos um novo medicamento, que é o TAF, que é um tenofovir um pouco modificado, que é o tenofovir alafenamida, que tem uma menor, a questão da disfunção renal, ele tem um menor impacto, e ele tem uma melhor tolerância na questão de outros eventos adversos. Então, eles têm menos eventos adversos, como, por exemplo, dor abdominal, que às vezes os pacientes reclamam bastante no início do tratamento. Nós tivemos, por conta da vacinação e da testagem, né, principalmente testagem rápida nos centros básicos de saúde, a gente teve uma diminuição dos casos nos últimos anos, devido à testagem para o diagnóstico e o monitoramento desses pacientes, e por conta da vacinação em massa. E a meta é eliminar a hepatite B como problema de saúde pública, que ainda é um importante problema, né, até o ano de 2030. A hepatite C, geralmente vai ser descoberta na sua fase crônica já. Geralmente os pacientes são totalmente assintomáticos na maioria dos casos. Raramente tem aquele quadro agudo da fase prodrômica, fase quitérica. Então, ele vai geralmente descobrir ou em a questão de alguma doação de sangue ou em algum exame de rotina. Ele tem um caráter insidioso, então ele vai tendo um processo inflamatório persistente, mesmo o paciente estando sem nenhum sintoma, ou às vezes descobre hepatite C quando já tem algum estigma de cirrose, quando começa com aranhas vasculares, quando pode abrir o quadro também com uma hemorragia digestiva alta. Na ausência de tratamento, vai ter uma cronificação em até 85% dos casos, então o vírus C tem uma importante epidemiologia nessa questão da cirrose, e desses casos crônicos, 20% vão evoluir para cirrose. E dos cirróticos, a gente tem um risco anual para surgimento de carcinoma hepatocelular de 1 a 5%. 71 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo vírus C, 400 mil por ano vão a óbito devido às complicações, tanto a questão de complicações de cirrose, hipertensão portal, quanto do carcinoma hepatocelular também, que às vezes o paciente descobre já bem tardiamente. E no Brasil nós temos uma prevalência de 0,7%, e geralmente a população acometida, na sua maioria, são homens, de 15 a 69 anos. O genótipo 1, ele é o mais prevalente no mundo, seguido do genótipo 3, que acomete 30% da população mundial. O diagnóstico e o tratamento.
Primeiro, a gente faz o anti-HCV. Nos testes rápidos disponibilizados pela rede pública, a gente tem esse teste. Depois, vindo positivo, nós solicitamos o HCV-RNA quantitativo, então, a carga viral, né, do vírus C. Após isso, nós solicitamos uma genotipagem para ver o tipo de genótipo que o paciente apresenta, porque isso é o que vai guiar o tratamento que a gente vai realizar. E precisamos fazer o estadiamento de doença hepática. Então, nós temos um ultrassom de abdômen para a gente ver como que está esse fígado, se tem algum tipo de nodulação, se tem algum sinal de hipertensão portal. Podemos lançar mão da biópsia hepática, que é o exame padrão ouro, né, que a gente vê pelo Metavir a questão de atividade, né, pró-inflamatória e o grau de fibrose desse fígado. E mais atual, nós temos a elastografia, que é um exame um pouco mais caro, mas que está tendo uma maior disponibilidade no sistema público de saúde, que também vê a questão de fibrose do fígado. Aí o tratamento é feito com as drogas antivirais, de acordo com a genotipagem. Então, nós temos alguns esquemas que são pangenotípicos, que pegam todos os genótipos, do 1 até o 7. Hoje, o que disponibiliza na nossa rede pública é o sofosbuvir com o velpatasvir, que são drogas que têm boa tolerância, esses DAAs que são drogas novas, né, têm boa tolerância, geralmente tem pouco efeito adverso, e geralmente a gente faz o tratamento de 8 até 24 semanas, dependendo do tipo de genótipo, dependendo do se o paciente tem cirrose ou não, e dependendo do grau de fibrose que esses pacientes apresentam. Nesse tratamento novo, do novo PCDT, 98% dos casos tratados com esses novos antivirais têm resposta virológica sustentada. Então, 98% dos casos evoluem para a cura da hepatite C. E quanto mais precoce, mais efetivo. É importante lembrar que depois do término do tratamento, a gente tem que pedir 2 cargas virais, uma na 12ª semana, após o término, e outra após a 24ª semana, para a gente ver se realmente o paciente evoluiu para a cura da doença. É importante frisar também que a hepatite C é uma doença que não dá imunidade duradoura, então o paciente, se ele se expor novamente ao vírus, ele pode contrair novamente a doença. A questão desde quando se descobriu o vírus da hepatite C, que foi mais ou menos no finalzinho da década de 80 para a década de 90, quando teve a questão das transfusões sanguíneas, que tinha um vírus que não era nem A e nem B, que era chamado de hepatite não A e não B, então foi quando foi descoberto o vírus da hepatite C. Nós tivemos 2 medicações que eram utilizadas na época, que era o interferon e a ribavirina, que foi utilizado praticamente na década de 90 inteira, até início dos anos 2000. O que tinha de ruim com esse esquema? São drogas que causam muitos efeitos colaterais, a questão de anemia, alopécia, os pacientes ficavam muito astênicos, e o interferon, é uma medicação parenteral, então é de uso subcutâneo. Então, isso às vezes atrapalhava na questão de adesão do paciente mesmo. E os esquemas, eles eram utilizados às vezes por muito tempo, às vezes demorava 40, 48 semanas para fazer todo o esquema da medicação, e tinha que fazer um monitoramento muito de perto, principalmente por questão de anemia, que a ribavirina dava bastante nesses pacientes. Então, a gente tinha que fazer um monitoramento muito próximo e tinha muitos efeitos colaterais. Então, tinha falha de adesão, bastante importante na época, e os pacientes não se curavam. Aí, a partir de 2015, a gente teve a introdução dos DAAs, né, que veio o sofosbuvir, o semiprovir, só que aí ainda nós usávamos a ribavirina, a gente usava bastante a ribavirina associada a essas drogas. Aí melhorou um pouco, só que ainda tinha a ribavirina para dar um equilíbrio de forma ruim, vamos dizer assim. Aí no ano de 2017 começou a aparecer os DAAs, outros novos DAAs, né, que a gente conseguiu fazer uma associação com o sofosbuvir, que foi um dos primeiros que foi lançado, que aí a gente tem alta efetividade terapêutica e taxas de cura, maior de 95%, que é o que nós temos hoje na rede pública.
Eu lembro que no início do advento dos DAs, eu ainda estava na graduação, era muito difícil o acesso a essas medicações, porque são medicações extremamente caras, e era uma burocracia muito grande para a gente conseguir para os nossos pacientes, principalmente em Alfenas, às vezes tinha que mandar a documentação lá para Belo Horizonte para a gente conseguir a medicação para os pacientes, e às vezes demoravam meses. Mas hoje, a gente está conseguindo uma ligação, a gente está conseguindo um pouquinho melhor o acesso a essas medicações. E a meta, assim como na hepatite B, é eliminar a hepatite C como um problema de saúde pública até 2030. Como tem essa questão da cura e tem da alta efetividade terapêutica, então pode ser que se a gente teste todos os pacientes de forma concisa, a gente consiga atingir essa meta. O segmento após a resposta virológica sustentada, então a gente tem o estadiamento, né, da doença hepática, a gente tem de F0 a F2, F0 até F4 são os graus de fibrose, então F3 e F4 são graus mais elevados, mais avançados, né, e F0 até F2 são graus leves, F0 praticamente não tem cirrose e começa uma fibrose. Então, os pacientes que são F0 a F2, a gente dá alta após a resposta virológica sustentada, caso não tenha outra indicação, caso não tenha nenhuma outra hepatopatia associada, né? O F3 e o F4, a gente vai fazer um acompanhamento ambulatorial. Então, são pacientes que já têm uma chance de evoluir para o carcinoma hepatocelular, mesmo que a gente tenha tirado o agente agressor. Então, eles têm que ser rastreados de carcinoma hepatocelular, rastrear varizes esôfago-gástricas, fazer ultrassom de forma semestral, fazer endoscopia de forma anual, fazer profilaxia secundária, caso o paciente já tenha tido algum episódio de hemorragia digestiva. Nós temos que aconselhar a prevenção de reinfecção desses pacientes, né? Monitorar a abstinência de álcool, a gente tem que pedir para suspender o uso de álcool. E controle de peso, das comorbidades e distúrbios metabólicos que eventualmente esses pacientes possam apresentar. Na hepatite delta, eu vou falar só um pouquinho da hepatite delta e da hepatite E, porque são menos comuns no nosso meio e geralmente são de zonas endêmicas. Mas a hepatite D, ela é um vírus RNA defectivo, então ela precisa do vírus B, precisa do maquinário genético do vírus B para se replicar, para disseminar. A transmissão, assim como o vírus B, é por exposição percutânea, hemotransfusão e usuário de drogas injetáveis. É uma doença endêmica que ocorre na Amazônia, no Mediterrâneo e no norte da África. O diagnóstico ele é feito pelo anti-HDV total, que ele positiva em torno de 30 a 40 dias do quadro agudo, e nós temos duas vertentes do quadro da hepatite delta. A gente tem a co-infecção, que a gente adquire a hepatite B e delta juntas, e a superinfecção, que é a mais comum, é quando o paciente já tem hepatite B e depois adquire a hepatite delta. E na hepatite D aguda, a gente tem um efeito citopático. O que isso quer dizer? Todos os vírus da hepatite B, das hepatites virais, eles têm um efeito, eles não têm efeito citopático direto. O que acontece? Eles replicam no organismo e aí o sistema imune responde a essa infecção, a essa replicação, gerando todo o quadro infeccioso, gerando todo o quadro inflamatório. Já o vírus da hepatite D, ele tem uma agressão direta ao fígado, é diferente. Então, ele é o único vírus que tem esse efeito citopático. E já na hepatite E, voltando aqui só um pouquinho, na hepatite D aguda, na hepatite D no geral, né, a gente faz o tratamento com o PEG interferon, a gente faz durante 28 semanas, associado ao tenofovir ou entecavir, dependendo do que o paciente tem. E se caso o paciente não tenha melhora, aí a gente mantém só com tenofovir ou com entecavir. Então, é muito próximo, muito parecido com o tratamento da hepatite B. E por último, na hepatite E, é um vírus que tem ampla circulação mundial.
nós podemos ter tanto a evolução aguda quanto a evolução crônica da doença. E nós temos atualmente 4 genótipos: o genótipo 1 e 2, que é responsável pela hepatite epidêmica, que é o que tem a transmissão fecal-oral intrapessoal, né? Que ele tem ampla circulação mundial. Desculpa, esse é mais comum na região da África e Ásia. E o genótipo 3 e 4, da hepatite autóctone, que está relacionada à questão de suínos. Então, que os suínos são portadores do vírus da hepatite E aí o ser humano vai lá e come carne mal passada, carne crua desses suínos adquirindo o vírus. Aí esse tem ampla distribuição mundial, porém, nós temos algumas regiões endêmicas, mais na região da Alemanha, Holanda, onde eles têm um costume de comer mais esse tipo de carne. O diagnóstico é feito com anti-HIV total. Nós temos o PCR, mas ele é muito pouco disponível no nosso meio. O rastreio, toda hepatite que não A, não B, não C, não D, que pode evoluir de forma aguda e que tenha em zonas endêmicas, né, que são em alguns lugares do mundo, eles devem ser rastreados a hepatite E. O tratamento, a gente faz tratamento na fase aguda com ribavirina, mas se o paciente estiver evoluindo de forma desfavorável. Porque se o paciente tiver um quadro mais leve, oligossintomático, não precisa fazer o tratamento, o paciente geralmente evolui com a cura espontânea, assim como na hepatite A. E a prevenção tem a questão, igualzinha a hepatite A, a questão de higiene das mãos, a questão de transmissão sexual, a questão de uso de preservativos, que é bem importante, e também a questão da ingesta de carne suína de forma crua ou mal passada. Bom, pessoal, essa questão das hepatites virais tem muita questão de saúde pública envolvida nisso, a questão de testagem dos pacientes, que é muito importante para a gente conseguir fazer o diagnóstico, fazer o monitoramento e tratar e curar esses pacientes, né, quando possível, e também fazer a questão de diminuir, de cessar a cadeia de transmissão. São as coisas mais importantes, assim, dessa aula. Eu acho que é isso. Muito obrigada aí pela presença de todos. Oi, boa noite, doutora Aline. Queria agradecer em nome de toda a Liga pela ótima palestra que a senhora fez para a gente. Acho que acrescentou muito para todo mundo. E eu queria fazer algumas perguntinhas que fizeram no chat. São 4 perguntinhas. Posso fazer? Pode. A primeira pergunta foi a da Thaís. E ela quer saber, com relação à hepatite C, é possível que uma pessoa passe a vida com a doença sem nenhuma demonstração de sintomas? Sim, é possível. Tem muitas pessoas que a gente pega, por exemplo, no ambulatório, que às vezes em uma campanha de testagem não sente absolutamente nada. Em alguma campanha de testagem, fez o teste e aí veio positivo. Aí a gente dá seguimento ambulatorial desses pacientes. Ou às vezes teve um quadro gripal, ou um quadro de virose mesmo inespecífico, dor abdominal, ficou astênico, mas acabou passando batido, e aí depois de muito tempo vai diagnosticar. Entendi. A próxima pergunta é da Bruna, e ela quer saber, na hepatite B, quais são as indicações de tratamento antiviral?
As indicações de tratamento antiviral da hepatite B são carga viral elevada, mais que 2.000 cópias, associada à atividade necroinflamatória, então tem que ter uma LT e AST elevadas. Pessoas que vivem com HIV, co-infectados com hepatite C ou com outro tipo de hepatite crônica, que aí são dois vírus que estão causando agressão. Pacientes cirróticos também têm que fazer o tratamento. Pacientes que vão fazer uso de terapia imunossupressora, como, por exemplo, quimioterápicos ou imunobiológicos, também tem que fazer o tratamento da hepatite B com antiviral. Tá. A próxima pergunta é a da Luísa. Ela quer saber qual a efetividade das vacinas para hepatite. Já vi vários casos que as pessoas são vacinadas e, ao realizar as sorologias, não têm a proteção, mesmo com todas as doses. Certo. Geralmente, a soroconversão da hepatite B após a vacina é em torno de 90% dos casos. O que pode acontecer? Com o tempo, essas pessoas podem ir perdendo essa imunidade, vamos dizer assim, né? Esses anticorpos. Só que a gente tem células de memória que, mesmo se entrar em contato com o vírus novamente, mesmo com esse anti-HBs diminuindo a quantidade dele, acaba a pessoa ficando protegida por conta dessa memória que o organismo acaba criando. Mas, de qualquer forma, por exemplo, se um paciente tem um anti-HBs positivo, depois de um tempo voltou a cair. Aí a gente pode repetir as doses da vacina, fazer o esquema completo, 3 doses, ou a gente faz uma dose só de reforço. Aí varia conforme o profissional, aí fica a critério. E depois de 60 dias, a gente faz o anti-HBs de novo para ver se fez a soroconversão. E a última pergunta agora, da Thaís, ela quer saber, a transmissão transplacentária ou no aleitamento é considerado um contágio menos comum que pelas secreções. Mas nesse caso, como proceder o aconselhamento com a gestante para prepará-la? Aí depende muito, né? No caso do vírus da hepatite B, provavelmente a gestante, se ela tiver, é portadora do vírus B, aí no momento do parto, o bebê vai receber tanto a imunoglobulina quanto a vacina, e dependendo da carga viral da gestante, dependendo em qual das fases que ela estiver apresentando, provavelmente a gestante vai estar tomando medicação também. Então, tem toda essa questão, precisa ser acompanhada com um infectologista de preferência para fazer esse acompanhamento mais de perto da gestante. Já na hepatite C, se a gestante for portadora de hepatite C, a gente não tem uma profilaxia, né, do bebê. Então, aí depois a gente faz o PCR do bebê quando ele nasce, depois de algum tempo, depois de 6 meses, e aí a gente vê se o bebê foi infectado ou não. Mas a taxa de infectividade, a taxa de transmissão vertical das pacientes de hepatite C é em torno de 0,1%, é muito pequena. Entendi. Obrigada, doutora Aline. Menina, obrigada a vocês, viu? Agora eu vou passar para a Luísa, que ela vai falar mais